Não, desculpa, a gente chegou falando de educação financeira que migrou pro TikTok. E aí é aquela coisa assim, isso é bom ou ruim? Tá? É difícil de você falar isso, né? Eu tenho viés. Então, por eu ser de uma geração anterior, eu tenho a tendência natural de dizer, olha, isso aqui é ruim, é de baixa qualidade, etc e tal. Mas isso pode ser muito ressentimento meu, quer dizer, a coisa do recalque, falar, o cara perdeu aí o bonde, não sei o quê, como outros caras antigos, né? Quer dizer, sempre fazem a coisa. Mas talvez exista um fundo de verdade aí, né? Nessa questão assim de qualidade, etc, que é o seguinte, a gente viu o mundo se abrir para um monte de gente, um monte de influenciador, quer dizer, então um monte de gente que sabia isso de finanças, né? Assim, olha, se eu sei um pouco mais do que o cara que está do meu lado, então eu já tenho autoridade para falar do assunto, né? E aí todo mundo começou a falar de finanças. Beleza, tá? Acho que isso é o que machucava mais, né? Mas aí que tá, não é só machucava, não é machucar no sentido de ego. O problema é que houve uma série de exageros. A coisa saiu do controle, né? Então, assim, você juntou influenciador, juntou o marketing digital, que no fim acabou virando um sinônimo de marketing do vale tudo, né? Quer dizer, de copies completamente... agressivo. Assim, fazendo promessas absurdas, né? Então isso trouxe um monte de gente no mercado, mas eu tenho um certo receio, isso é algo que a gente vai ver no futuro, tá? É que boa parte desse pessoal que entrou no mercado aí recentemente, né? Esse grande boom, assim, de investidores... que comprou ações assim promovidas pelos influenciadores, né? Quer dizer, que acabou entrando em ações assim que de alguns poucos anos para cá estão acumulando perdas hoje, um drawdown assim do seu ponto máximo para o mínimo de 60, 70, 90%. Pode ser que eventualmente nunca volte para o ponto de equilíbrio, pode ser que ela feche o capital antes disso, né? E eu tenho percebido, às vezes até por fins didáticos, assim, eu entro em algumas comunidades de investidores, em algumas ações específicas, né? E para ver como é que o pessoal se comporta. E eu temo, tá? Hoje não dá para falar, mas no futuro a gente vai saber que a gente pode estar criando, ou pode já ter criado, uma nova geração de investidores que vai, no futuro, ficar difamando o mercado financeiro. Eu tenho plena certeza. Como aconteceu no passado. É que nem tem gente, por exemplo, às vezes você pega pessoas um pouco mais velhas que fala, por exemplo, do escândalo do Nagi Narras na Bolsa, como se tivesse acontecido na semana passada, né? Que ficou marcado, né? Então, boa parte dessas pessoas que entraram no mercado recentemente, elas entraram e se deram mal, tá? Concordo. Ou entraram pelo day trade de qualquer jeito porque estavam desinformadas, ou entraram comprando essas ações da moda aí, e entraram com tudo, né? Porque gerenciamento de risco, diversificação não existe para essas pessoas. Você falou uma coisa, eu lembrei. Tanto que eu sou extremamente contrário, já falei aqui abertamente sobre isso, inclusive, a influenciadores poderem opinar sobre papéis abertamente. Cara, né? Nós que somos analistas CNPI, formados, certificados, credenciados à PMEC. A gente não pode, a gente está falando isso inclusive essa semana com o Thiago Reis, se a gente recomenda um papel, a gente tem que esperar dias até se posicionar nesse papel. E aí o cara, ele pode estar comprado nesse papel e literalmente falar uma besteira lá, uma ladainha, Sim. Só que ele tem milhões de seguidores e ele cria uma demanda artificial por um papel que normalmente é um lixo, né? E esse cara vai sair falando mal da Você traz alguém da CVM classe aqui como um para todo. conversar sobre isso? Vamos. Convidado, CVM tá convidado. Você falou como se estivesse convidando o CVM. Na hora que você quiser vir aí, você vem aí que a gente conversa.